Olha como esses três grupos de alimentos, proteínas, gorduras boas e fibras, olha como eles são importantes para destravar o processo de queima de gordura. O que eles fazem? Quando você come um carboidrato, por mais que seja um carboidrato refinado, por exemplo, um pão branco, um arroz branco, esses alimentos, eles reduzem o índice glicêmico desses carboidratos. O que isso significa? O que é o índice glicêmico? Índice glicêmico nada mais é do que a velocidade que o açúcar contido no carboidrato é liberado no nosso organismo, tá certo? Quando você come um carboidrato e não inclui uma proteína, uma fibra ou uma gordura boa junto, o que acontece? Você tem um pico de insulina. E esses picos de insulina ao longo do dia, eles acabam também travando. Quando você tem esse excesso, eles acabam travando o processo de queima de gordura, tá certo? Então, o ideal é que não tenha esses picos de insulina. E como que você faz isso? Aumentando o aporte de fibras, proteínas e gorduras boas, tá? Outra coisa, as fibras também são muito importantes porque elas nos dão muita saciedade, assim como as proteínas também. Então, quando você come uma quantidade maior de fibra, você fica saciada por muito mais tempo. Consequentemente, evita que você fique beliscando todo o tempo, que esses beliscos, muitas vezes, é o que atrapalha o processo de perda de gordura na barriga, tá bom? E as fibras aumentam também a questão da saciedade. E além de ajudar no funcionamento do intestino, né? Porque as fibras, olha quantos benefícios que as fibras têm. Ajudam no funcionamento do nosso intestino e isso faz com que acelere muito mais o processo e você consiga absorver todos os nutrientes dos alimentos. Beleza? Então aí você vai me perguntar, beleza, Carol, tá, o que eu preciso fazer então se eu estou na menopausa, ganhei peso, o que eu preciso fazer? Vamos lá, né? Vamos pensar nessa hipótese que você está na menopausa e ganhou peso. O que você precisa fazer? Primeira coisa de tudo, você precisa quebrar essa objeção que você ganhou peso por causa da menopausa. Tira isso da sua cabeça, porque enquanto você tiver com essa crença, enquanto você tiver com essa objeção, você não vai conseguir ter resultado. Porque você não vai sair da inércia, você vai ficar toda hora colocando a culpa do seu ganho de peso, né, do seu manequim ter aumentado na menopausa. Então, primeira coisa é fazer isso, tá bom? Tira isso da sua cabeça, quebra essa objeção pra sempre, tá bom? Porque é possível, sim, você reduzir o seu manequim mesmo estando na menopausa, tá certo? Segundo ponto, começar o quanto antes uma alimentação equilibrada, o mais natural possível e evitar ao máximo o consumo dos industrializados. Você precisa ter uma alimentação equilibrada, que eu digo em que sentido? 90% do seu tempo você vai consumir esses alimentos mais naturais possíveis, essas fibras, proteínas, gorduras boas. 90% do seu tempo você vai nutrir o seu corpo com os alimentos que têm poucas calorias e que vão te dar muita saciedade. Isso vai acelerar muito o seu processo, ok? E 10% do seu tempo, aqueles 10% que restaram, você abre, né? Você abre exceções para comer os alimentos que você gosta. Porque não é porque você está na menopausa, porque você ganhou peso, porque você quer reduzir o seu manequim, que nunca mais você pode comer os alimentos que você gosta. Você não deve fazer isso, foi o que eu falei no início da live. Você não deve fazer restrições absurdas, parar de comer as coisas que você gosta. Você só precisa aprender a fazer de uma forma equilibrada, tá certo? Então, use essa técnica aí 90-10 que vai funcionar muito bem. Assim, você vai comer todos os alimentos que você gosta, mas em contrapartida não vai atrapalhar o seu processo, tá bom? Número 3, muito importante, não faça dietas. Por favor, se você fizer dietas, você vai só atrapalhar o seu processo. Por quê? Dietas restritivas, primeiro, se você fizer dietas restritivas, você não vai conseguir manter ela por muito tempo. Então, você vai fazer ali 1 mês, 2 meses, você vai ter até uma perda de peso, certo? Mas depois você vai acabar ganhando todo o peso de novo, porque essas dietas não são sustentáveis. Dietas restritivas, elas têm começo, meio e fim. Você começa e não consegue dar continuidade. É impossível. E o risco de carências nutricionais é muito grande. Só pra você ter uma ideia, teve uma vez que eu atendi uma paciente que ela falou pra mim que ela não podia comer, ela entrou nessas dietas restritivas malucas aí, e aí ela falou assim pra mim que ela não podia comer cebola nem
para fazer o tempero do arroz, do feijão, da comida em geral. Porque diz que cebola tinha muito carboidrato, ela não podia consumir. Então você imagina o tanto de carência nutricional que essa mulher teve. O cabelo dela caiu, ela não tinha disposição, ela não tinha energia para fazer nada, a unha dela estava fraca, o intestino dela parou de funcionar completamente. Depois a gente teve que fazer um trabalho bem grande para poder, né, recuperar a saúde intestinal dela, para que ela realmente pudesse voltar a reduzir o manequim. E o que aconteceu? Essa mulher estava sofrendo. Essa mulher estava sofrendo muito, porque é isso que acontece. Dietas restritivas fazem o quê? Te fazem sofrer, te fazem passar fome, aumentam os teus níveis de estresse. Aí quando você fica muito estressado, o que acontece? Aumenta os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Cortisol, quando ele está muito alto, ele faz o quê? Aumenta o acúmulo de gordura na barriga. Então, aquilo que você fazia porque você achava que ia te trazer um benefício, não vai trazer. Pelo contrário, ele vai só atrapalhar.